Paz do Senhor Jesus a todos. Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Diferente de nós, os seguidores de Jesus entenderam o que Deus esperava deles. Por isso, eles não se dedicavam ao seu próprio bem-estar, ao enriquecimento e à obtenção de fama e poder. Eles se dedicavam a 4 coisas essenciais. Primeira delas, doutrina dos apóstolos. Quando a Bíblia diz que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, eu entendo que eles diariamente buscavam entender o que as Escrituras falavam a respeito do reino de Deus, a visualizar o cumprimento das profecias na vida de Cristo Jesus e a colocar em prática nas suas próprias vidas os mandamentos que Ele nos deixou. Não podemos imaginá-los sentados em templos ou sinagogas ouvindo passivamente uma palestra empolgante acerca de, por exemplo, os 7 segredos do sucesso ou dos 4 passos para um casamento feliz e demais coisas. Eu compreendo que a doutrina dos apóstolos era algo capaz de provocar reações extremas na vida das pessoas. Imundos queriam se limpar, dominados por espíritos opressores vinham para se libertar, pecadores recebiam perdão e enfermos se apropriavam da cura, ao mesmo tempo em que religiosos se escandalizavam, intelectuais debochavam, poderosos buscavam meios de tirar algum proveito e famílias inteiras entravam em grande conflito, divididas entre os que queriam esta nova vida e os que duvidavam daquela gente simples e fanática. Os que escolhiam seguir o caminho dedicavam-se à doutrina dos apóstolos, porque tinham grande necessidade de defender a fé que abraçaram e ainda convencer seus familiares e amigos a respeito dela, sem dar margem a interpretações agnósticas ou legalistas que já invadiam os debates. O Evangelho precisava ser vivenciado e apresentado de forma prática e clara, através de sinais e maravilhas, demonstrando que Jesus é o Cristo e que Ele continuava operando através daqueles que nele criam. Se quisermos seguir o caminho, nós também temos que nos dedicar à doutrina dos apóstolos nos dias de hoje. Isto pode significar aplicar a dura mensagem genuína da cruz, de confronto aos confortáveis e amor aos pecadores, ao invés de encher os templos, ao adaptar uma melosa pregação de prosperidade aos corações materialistas. Segunda coisa, comunhão, que no grego significa koinonia. Lucas nos mostra que eles se dedicavam à comunhão de tal maneira que tinham tudo em comum. Para que não houvesse necessidade alguma entre eles, eram capazes de vender tudo o que tinham e entregar aos apóstolos, e depois aos diáconos, a fim de que estes fizessem a distribuição entre todos. Apesar de todos os bens serem entregues aos apóstolos, diferente de muitos bispos de hoje, eles mesmo assim não tinham ouro nem prata. O pedinte da escadaria do templo não recebia 1 centavo sequer, mas recebeu o que de melhor eles tinham, o poder de Deus. O sentido maior da comunhão estava em dar, dar, dar e dar, diferente de hoje. Nada era retido, ninguém guardava para depois, ninguém pensava em tirar proveito da situação, exceto Ananias e Zafira, que receberam o devido castigo por isso. Eles repartiam bens, repartiam poder, repartiam corações, repartiam abraços e etc. Viviam a festa do amor. Imaginemos que não havia espaço para segundas intenções entre eles. Politicagem religiosa, busca por cargos e títulos, aspirações por reconhecimento. Não dá para ver isso. Não consigo sequer imaginar que os 12 tivessem assentos especiais à frente ou que subissem a um púlpito elevado para falar aos demais.
Não os vejo vestindo roupas especiais, nem os ternos de seus dias. Penso que o foco era dar abrigo aos leprosos da região, dar carinho às crianças e mulheres que sofriam violência, garantir sustento aos órfãos e às viúvas. Creio eu que a comunhão a qual se dedicavam era um bate-papo intenso sobre os problemas que enfrentavam, e a causa dos mais fracos era assumida como causa de todos, diferente da igreja do século XXI. Aquilo que a igreja de nossos dias muitas vezes chama de comunhão, o que pensamos é que é no máximo uma boa amizade, mas amplamente selecionada e limitada àquilo que é interessante para você, uma vez que é raro alguém assumir a causa de outro, se a causa não for a prioridade sua também. A mudança cultural necessária até chegarmos ao que a Bíblia chama de dedicação à comunhão é profunda. Só Deus pode gerar essa transformação em nós. Terceiro ponto, partir do pão. A celebração da Santa Ceia está implícita neste texto. Além das refeições compartilhadas e de toda a ação social, os primeiros discípulos se dedicavam ao ensino do reino de Deus em toda a oportunidade de alimentação. Mais do que agradecer a Deus pelo pão, eles certamente faziam de cada refeição um momento especial para ensinar aos filhos, vizinhos, amigos e parentes que Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Não era no culto ou no estudo bíblico que eles falavam do Evangelho. A maior oportunidade para pregar o Evangelho era na hora da refeição. Não era necessário levar alguém à igreja, a fim de que a pessoa se comovesse através de uma multidão frenética a cantar, ou de um pregador mirabolante a conquistar com palavras bonitas. A mensagem da cruz era aplicada enquanto se comia. Cada vez que se partia um pedaço de pão, o cristão explicava aos demais que Cristo foi partido por nós e que pelas suas feridas somos sarados. Hoje engolimos sem pensar o alimento que tantas vezes o mestre usou para ensinar. Comemos correndo, assistindo TV, trabalhando. Engolimos algo enquanto andamos e perdemos grande oportunidade de evangelizar. Que Deus nos permita recuperar esta estratégia divina que a igreja primitiva usava para pregar o evangelho com simplicidade, praticidade e compromisso, todos os dias. Algumas vezes, por todos e para todos. Quarto ponto, orações. Os discípulos se dedicavam às orações. Não deve ser à toa que o termo esteja no plural. Certamente oravam muito, adoravam a Deus por quem Ele é, louvavam-no por seus feitos gloriosos, clamavam pelas necessidades pessoais de seus amigos e daqueles que necessitavam, intercediam pelos pastores e também pelos governantes, clamavam por justiça, pediam perdão pelos pecados próprios e da comunidade, choravam pela maldade, profetizavam a vitória, oravam a palavra, anunciavam a chegada do reino de Deus. Não dá para imaginar que houvesse um grupinho ou um ministério de intercessão, ou dividir, você ora por fulano e outro grupo mora por cicrano. Nada disso. Dedicar-se à oração era tão importante que os 12 decidiam eleger outros 7 para arrecadar, distribuir alimentos entre os necessitados, a fim de que pudessem se dedicar à pregação da palavra e às orações. Isso não poderia ser delegado. Hoje, muitas vezes precisamos criar cultos de orações para que não fiquemos sem orar.
Pregamos sobre oração, falamos de oração, fazemos congressos sobre oração, mas a oração, em muitos casos, não passa de pequenos momentos. São muitos os cristãos que não conseguem orar, e é preciso entender que as orações comunitárias direcionadas a todos, na maioria das vezes em forma de canções, não se transformam automaticamente em orações para muitos. Se a pessoa estiver triste ou precisando confessar pecados ou chamar por um familiar doente, por exemplo, nem sempre consegue orar em meio aos louvores congregacionais escolhidos muitas vezes com base na beleza da melodia da música, da voz do levita ou da levita, da harmonia da banda ou da adaptação da voz que canta ao microfone. Na época da igreja primitiva não existia panelinha como existe hoje. Eu gosto mais destes e gosto menos destes, não. A Bíblia é clara. Todos tinham tudo em comum. A prova de um era a prova de todos. A vitória de um era a vitória de todos. Assim era a igreja primitiva. O que a igreja do século XXI não passa nem perto da essência da igreja primitiva. Que possamos nos transformar e nos dedicar à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, como faziam os primeiros cristãos da igreja primitiva.